Abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo 46. Nós vamos ler o verso de número 11. Salmo 46, 11. Eu quero pensar com vocês sobre o Deus dos redimidos. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Eu vou repetir. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Essa frase está em perfeita harmonia com a tradição de fé reformada. E aqui eu tenho em mente João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, livro 1, capítulo 1, onde ele destaca que o conhecimento verdadeiro de Deus define o nosso conhecimento sobre nós mesmos, e o nosso conhecimento sobre nós mesmos nos leva ao conhecimento de Deus. É de A.W. Tozer a frase: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Por quê? Por que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós? Por uma razão. A imagem que nós fazemos de Deus determinará não só os rumos que tomamos enquanto sociedade. A imagem que nós fazemos de Deus determinará não só a forma como organizamos a nossa expressão de fé, a nossa religiosidade. A imagem que fazemos de Deus também vai determinar a maneira como nós conhecemos a nós mesmos. Eu tenho que enxergar a mim mesmo a partir das lentes de quem Deus é para mim. Não há outra maneira. Porque se não for através das lentes de quem Deus é, de como eu imagino ou de como eu concebo Deus, eu vou usar outros tipos de lentes para enxergar a mim mesmo, para definir a mim mesmo, para pautar os meus relacionamentos, seja com Deus, seja com o próximo. A imagem que eu faço de Deus definirá o que de fato eu mais preciso na vida. A imagem que eu faço de Deus demonstrará o que está errado comigo e como eu devo buscar a cura, e muito mais. O que nós estamos dizendo é que Deus é e sempre será e deverá ser o ponto de partida. Por isso que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Portanto, eu te pergunto, quem é Deus para você? Que imagem você faz de Deus? E antes que você tente definir em palavras, Deus para mim é, antes de você tentar fazer assim, deixe-me te dar uma maneira de você aferir, ou de fato descobrir quem é Deus para você. Sabe como? A melhor maneira de você responder a essa pergunta, quem é Deus, é você observar a sua vida, é você observar como você vive, é observar como você luta para viver, é observar como você se relaciona com outras pessoas e com o próprio Deus. É você observar o que você adora e como você adora. Afinal de contas, a imagem que nós fazemos de Deus vai determinar a maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos com próximos. A imagem ou quem Deus é para mim e para você vai definir a forma como a gente constrói família, sociedade,
amizades, a forma como você concebe Deus, vai definir o que você entende por igreja, por adoração e muito mais. Meu povo, o conhecimento de Deus é imprescindível. E por isso eu louvo a Deus pela iniciativa da liderança dos meninos do Farol, nossos adolescentes que decidiram estudar com eles um livro que trata dos atributos de Deus, um livro do Mark Jones, editora Monergismo, Deus é. Nossos adolescentes estão estudando sobre quem Deus é. Não entender quem Deus é nos faz viver em desespero, como a cena deprimente com a qual eu me deparei ontem, depois de ter feito uma pequena caminhada, corrida de manhã, próximo do horário do almoço, chegando em casa, um jovem do meu prédio tinha acabado de tentar suicídio, tomou não sei quantos e nem que tipo de medicação, estribuchava-se no chão, na porta do prédio, e a gente tentando contê-lo. Chamamos SAMU, não houve sucesso e não tinha ambulância, a mãe desesperada. Não sei se você tem notado o alto número de suicídios em Goiânia, ou tentativas de suicídio. O que está acontecendo? Dentre outras coisas, e talvez a situação mais fundamental nesses casos seja o fato de que as pessoas não têm um conhecimento de Deus que de fato sirva para elas como rocha sólida sobre a qual firmar seus pés. Portanto, a imagem ou o que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Isso me traz ao nosso texto, o Salmo 46, 11. Então, duas coisas. Primeira, pais, tragam seus filhos adolescentes, pré-adolescentes, se você acha que ele já consegue captar, e eu duvido muito que ele não conseguiria. Deixe-os estudar aqui na comunhão e aproveite, venha você para o culto de oração. Enquanto ele está lá estudando, você está aqui intercedendo por tantas coisas, dentre elas, pelos seus filhos. Tá certo? Segundo, vamos olhar para esse texto, de volta aqui para Salmo 46, 11. Nós já dissemos que os filhos de Corá escreveram o Salmo 46. E os filhos de Corá resumiram a mensagem do Salmo 46 em 2 versículos, que a gente está chamando de refrão, o refrão dos redimidos. O versículo 7 e o versículo 11 do Salmo dizem a mesma coisa. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que que os filhos de Corá escrevem assim? Os filhos de Corá estão nos apresentando Deus, quem Deus é. Quem Deus é a partir da experiência deles com Deus, da forma como Deus se revelou a eles durante o cerco de Senaqueribe e suas tropas assírias, quando eles cercaram Jerusalém para destruir Jerusalém. E a grande experiência deles com Deus revelou para eles, para Israel, ou melhor, Judá e a capital Jerusalém, revelou para eles quem Deus é e como Deus agiu em favor deles naquela circunstância. Então o salmista deseja que nós memorizemos a verdade do Salmo, que está resumida na frase: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele faz assim, para que a gente possa encantar a imaginação com o poder de Deus, o Senhor dos exércitos. Ele faz assim para encorajar o coração dos redimidos com a presença de Deus, porque ele usa 2 pronomes aí, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio, e ele faz isso expressando a compaixão de Deus aos redimidos através da providência de Deus na frase:
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, se você não ouviu as mensagens anteriores, entra lá no nosso canal no YouTube, entra no nosso site da internet, eu encorajo você a mergulhar nessas mensagens. Esta é a terceira delas. Dito isso, por que o salmista escolhe dizer o Deus de Jacó? Por que o salmista não disse o Deus de Abraão é o nosso refúgio? Afinal de contas, Abraão é o pai dos patriarcas, é o pai dos hebreus. Por que o salmista não disse o Deus de Isaac é o nosso refúgio? Afinal de contas, Isaac é o filho de Jacó. Por que o salmista não disse o Deus de José está conosco? Afinal de contas, veja o que Deus fez por José ao longo da vida de José no livro de Gênesis, um livramento após o outro. E José é a grande imagem de Jesus Cristo no Gênesis. Por que o salmista não disse o Deus de Moisés está conosco? Afinal de contas, Moisés era o grande amigo de Deus, o libertador dos hebreus. Por que o salmista não disse o Deus de Davi está conosco? Davi é o homem segundo o coração de Deus, a Davi é atribuído a Davi, se não o autor dos salmos, o grande editor dos salmos. Por que o salmista resolve dizer o Deus de Jacó? Meus irmãos, poderia ser qualquer um dos santos do Antigo Testamento. Mas os filhos de Corá escolheram cunhar no refrão do Salmo 46, o Deus de Jacó. Por quê? E a resposta, que foi sabiamente sugerida por um grande autor, a quem admiro muito e recomendo a leitura de todo o livro dele que você encontrar, o A.W. Pink. A.W. Pink, pregando no Salmo 46, 7, que é o mesmo refrão que nós estamos estudando, ele diz que a gente só vai entender por que os filhos de Corá escolheram o Deus de Jacó, se nós mergulharmos na vida de Jacó e ver as relações de Deus com Jacó. Nós só vamos entender por que o salmista escolheu dizer o Deus de Jacó, se a gente descobrir quem foi Deus na vida de Jacó. Como Deus lidou com Jacó. De que maneira Deus se revelou a Jacó. Em quem Jacó se transformou depois de seus encontros com Deus. Nós só vamos entender por que os filhos de Corá escolheram o Deus de Jacó, se nós observarmos no transcorrer da vida de Jacó, a forma como a soberana providência de Deus esteve sobre Jacó. Portanto, gente, conhecer o Deus de Jacó é conhecer um pouquinho do nosso Deus, o Deus dos redimidos. Quem é o Deus de Jacó? Quem é o Deus dos redimidos? Que imagem de Deus salta aos nossos olhos e penetra o nosso coração, quando a gente, lendo a história de Jacó, descobre quem é Deus. Infelizmente para nós, não é tão óbvio assim quem foi o Deus de Jacó. Os leitores primitivos do Salmo 46, ou seja, os hebreus do Antigo Testamento, quando liam a expressão o Deus de Jacó, aqui cunhada pelos filhos de Corá, os primeiros hebreus quando liam isso, Deus de Jacó é o nosso refúgio, os primeiros hebreus evocavam imediatamente Deus na vida de Jacó, como Deus foi com Jacó. Mas nós não temos toda essa habilidade bíblica, infelizmente. E sabe por que nós não temos essa mesma cultura bíblica que os hebreus tiveram? E por que os hebreus entendiam quando os filhos de Corá diziam, o Deus de Jacó é
é o nosso refúgio. Sabe por que que a gente lê isso? E eu duvido muito que você já tenha em algum momento da sua vida lido essa expressão e parado para pensar, por que o Deus de Jacó? Honestamente, quantos já se perguntaram, por que o Deus de Jacó, tendo lido essa expressão? Levante a mão. 1, 2, 3... Eu não digo isso para culpar ninguém, eu digo isso para constatar o fato de que a gente lê a Bíblia tão mecanicamente e não para refletir sobre por que Deus de Jacó, quem foi Deus na vida de Jacó. Gente, nos falta o conhecimento a respeito do Deus de Jacó por sermos tão analfabetos bíblicos. Nós somos de uma geração que se contenta com poucas palavras, uma geração que anela por sermões e pregações de 15, 20 minutos, tendo passado a semana inteira encharcando a mente com tanta coisa, a gente chega na igreja e quer que o pastor pregue rapidinho, para a gente terminar logo, ir para casa, almoçar, pôr o menino para dormir, porque a segunda-feira está aí. A gente se contenta com poucas palavras, nós somos a era do Twitter, dos posts com poucas palavras e poucos caracteres, nós somos a era das imagens, dos vídeos pequenos, meros recortes, fora de contextos. Por isso que a gente não sabe quem é o Deus de Jacó. Falta-nos o conhecimento sobre quem é Deus para Jacó, porque quando a gente se volta para Deus, sabe o que a gente busca em Deus? A gente não busca conhecer Deus por quem Deus é. Deus, quem é o Senhor de fato, conforme a Bíblia nos relata? Não, nós vamos para a Bíblia com as imagens de Deus que nós mesmos criamos, e aí a gente faz Deus se encaixar naquilo que a gente acha que Deus é. Nós usamos o nosso senso de justiça para dizer qual é ou deve ser o senso de justiça de Deus. Gente, desde o Éden, desde a queda, tornou-se praga no coração humano ler a Bíblia, para vermos Deus a partir da imagem que nós mesmos atribuímos a Ele. Nós lemos e buscamos conhecer de Deus a partir das nossas impressões, dos nossos gostos, dos nossos desejos, das nossas necessidades, que quando colocadas da perspectiva da eternidade são grão de areia. Pense bem. Falta-nos o conhecimento do Deus de Jacó, porque nós não desejamos de fato e nem buscamos, como nos convém, o conhecimento de Deus. Então nós não conhecemos Deus, porque nos contentamos com coisas curtas e rápidas. E nos contentamos com a desgraça que diz, não, depois de 15 minutos a gente não concentra mais. Eu sei, não é 15, 20 não, gente, é 4 minutos. E se você não fizer um exercício espiritual, mental, de não querer se contentar com segundos, com minutos, você vai atrofiar sua alma, assim como o músculo se atrofia por falta de exercícios. Sim, que sua mente esteja sempre alerta para ouvir e para conhecer sobre o Deus de Jacó. Falta-nos o desejo de ler e conhecer Deus a partir da própria definição que Deus faz de si mesmo, e não das nossas impressões. Eu acho, eu sinto, eu penso, e aí você leva isso para Deus. Não, chegue diante de Deus hoje, agora, e diga: Deus, eu quero te conhecer pelo que tu és. Eu quero que as minhas impressões sobre quem tu és sejam corrigidas.
pelas revelações que o Senhor faz de si mesmo nas Escrituras. Então, que conhecimento é esse a respeito do Deus de Jacó que nos falta? Quem é o Deus de Jacó? Quem é o Deus dos redimidos? O Deus de Jacó, em primeiro lugar, é soberano. Em segundo lugar, ele é gracioso. Em terceiro lugar, ele é paciente. Em quarto lugar, ele é poderoso. E hoje nós vamos nos deter sobre a soberania do Deus de Jacó. E Deus nos permitindo, na próxima ou nas próximas mensagens, a gente desembrulha a graça do Deus de Jacó, a paciência do Deus de Jacó e o poder do Deus de Jacó. Gente, a soberania de Deus é o exercício do governo de Deus sobre a sua criação. Deus é soberano. Dizer que Deus é soberano é o mesmo que dizer que Deus é o governante supremo. Então Deus, ele exerce o governo sobre a sua criação conforme lhe apraz. Ponha isso na sua cabeça. Deus não rege esse universo baseado em nossas escolhas, e graças a Deus por isso. Deus rege esse universo baseado na sabedoria dEle, na soberania dEle, nos decretos dEle, das permissões que às vezes ele diz, tá, permito, mas que na verdade são decretos. Tá bom, você quer seguir esse caminho, eu não vou impedir, eu vou deixar que seja, mas eu vou colocar meus limites e farei minha vontade suprema acontecer. E um dos aspectos da soberania de Deus se expressa na salvação das pessoas, no fato de que Deus soberanamente escolheu salvar pecadores. Deus escolheu governar o mundo salvando pecadores. Em outras palavras, o soberano, o governante do universo, escolheu mostrar misericórdia aos que Ele mesmo escolheu. Êxodo 33, 18, Moisés disse, então peço ao Senhor que me mostres tua presença gloriosa. Veja, Moisés queria ver a glória de Deus. O Senhor respondeu. Veja que interessante, Moisés quer ver glória. O que você esperaria ver de Deus? Aí Deus diz assim, geralmente a gente esperaria alguma imagem maravilhosa, algum brilho esplendoroso, não é verdade? Mas olha o que Deus fala. Ele fala assim, mostra-me tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha beleza? Não, toda a minha bondade. Você quer ver a glória de Deus? Veja a glória de Deus na bondade de Deus. E anunciarei diante de você o meu nome. Não tem outra maneira, do lado de cá do céu e do mundo glorioso no qual habitaremos, não tem como enxergar a glória de Deus, senão vendo a bondade de Deus se manifestar na vida das pessoas. Não tem como ver a glória de Deus, senão ouvindo sobre quem é o Deus Todo-Poderoso. Veja, a importância de se ouvir, a importância de se ler as Escrituras, a importância de se ouvir pregações que desvendam para você quem Deus é e como Ele age, e não apenas pregações que vão garantir a você que você vai ter sucesso. Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome.
E aí olha o que ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Veja que a eleição para a salvação, a doutrina bíblica, é antes de tudo um ato de bondade de Deus. As pessoas se assustam quando a gente fala da doutrina da eleição, por não compreenderem. Lembra que eu falei que a gente analisa Deus a partir do que a gente acha, sente, do nosso senso de justiça? A gente quer transferir o nosso sistema democrático falível ao caráter e ao atributo de Deus, e acha que Deus é democrático no sentido falível de nossas democracias. Não é assim, gente. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e eu vou mostrar compaixão a quem eu quiser. Então a doutrina da eleição, que é sim bíblica e é sim uma doutrina batista. Se você tem dúvida disso, está aqui um livro para você ler. Se você quiser, procure na secretaria, a gente vai providenciar cópias. Os batistas e a doutrina da eleição. É sim bíblica e é lamentável que na virada do século XIX para o século XX, nós fomos abandonando isso. E há toda uma explicação triste para isso. Então, a eleição para a salvação é antes de tudo um ato de bondade, é um ato da misericórdia de Deus, é um ato de compaixão. Por quê? Em primeiro lugar, porque ninguém, absolutamente ninguém, merece ou merecerá a bondosa salvação do Senhor. Ninguém merece. Meu povo, já pesa sobre a humanidade a justa condenação de Deus. A raça humana já está morta em seus pecados. Isso significa que ela não quer Deus. A raça humana vive seguindo o curso desse mundo, ou seja, ama os seus próprios caminhos. A inclinação pecaminosa do coração, o espírito diabólico da desobediência, que faz o homem amar seus próprios caminhos, é o que conduz a humanidade. Então, primeiro, a eleição de Deus é um ato de bondade, de misericórdia, de compaixão, porque todos já estão condenados, já pesa sobre todos a condenação de Deus. Gente, enquanto a gente não entender isso, nós não vamos entender quem Deus é. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas você sabe por que Ele disse isso? Porque Ele mesmo diz que o mundo já está condenado, já pesa sobre a humanidade a ira de Deus. Então, Ele não veio pisar a cana quebrada nesse sentido, Ele veio salvar aqueles que Deus escolheu. É um ato de bondade. Segundo, é um ato de bondade, é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão, em segundo lugar, porque a presciência de Deus só revela uma coisa sobre a gente. Porque nós, para fazermos a doutrina da eleição ser uma doutrina palatável, fácil de engolir, o que a gente fala? Não, eu acredito que Deus escolheu. Mas Deus escolheu porque Ele em presciência viu quem ia crer, aí Ele escolheu quem Ele viu que creria. Você acha que é isso mesmo? O que você faria desse texto aqui? Salmo 14, versos 2 e 3. Salmo 14, versos 2 e 3. A presciência de Deus revela que ninguém busca Deus. Salmo 14, versos 2 e 3. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se há alguém sábio, para ver se alguém busca a Deus.
Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer, ninguém busca a Deus. A presciência de Deus revela que ninguém, por iniciativa própria, busca a Deus. Por quê? Porque já estão todos mortos em seus pecados. Morto não tem desejo por Deus. Efésios 2, de 1 a 6. Estão todos seguindo o espírito da desobediência desse mundo, estão todos seguindo as inclinações da carne, e quando tentam buscar Deus, Paulo diz em Romanos 10, fazem isso com zelo, com muito zelo, mas sem entendimento, sem verdade. Paulo pega o texto de Salmo 14, 2 e 3, e argumenta a respeito da depravação do homem. Ele cita o Salmo 14, 3, que a gente acabou de ler, e complementa. Romanos 3, abra lá, Romanos 3, de 13 a 18. A presciência de Deus mostra que ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, não há um sequer. E aí Paulo complementa, Romanos 3, de 13 a 18. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição, de amargura. Apressam-se em cometer homicídio. E aqui, se você acha que o ser humano não são, todo ser humano é homicida. Todo momento em que você usa a língua para falar de alguém, você tentou homicídio. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. Então, meu povo, a soberania de Deus para a salvação, a eleição, é um ato de bondade, de misericórdia, de compaixão. Por quê? Porque a presciência de Deus revela que ninguém quer Deus. E se Deus então não agisse para salvar as suas ovelhas, todos caminhariam a passos largos para o inferno. Muito bem, obrigado. O ser humano até brinca. O que o ser humano diz? Eu quero ir para o inferno mesmo, lá vai ter cerveja gelada e meus amigos. Cerveja gelada, não aquele caldeirão de fogo? Imagina você passar a eternidade bebendo Skol quente. Que desgraça é essa? As pessoas não têm noção, a presciência de Deus mostra isso, não há ninguém que busque a Deus. Em terceiro lugar, a eleição é ato de misericórdia e de bondade, porque nem o povo de Deus está disposto a buscar as ovelhas de Deus nos cantos mais longínquos da terra. Veja o caso de Jonas. Deus aparece a Jonas e Deus diz: Jonas, vai lá em Nínive, tem muitos na cidade que me pertencem, eu tenho ovelhas lá, eu tenho pessoas que eu quero salvar lá em Nínive, vai lá e busque, vai lá e pregue. O que Jonas fez? Fugiu, correu, não quis. E aí foi preciso de Jonas, lá dentro da barriga do grande peixe, preso, em angústia, ter que aprender de Deus a grande lição, quando Deus em Jonas 2, versículo 9 diz: ao Senhor pertence a salvação. Jonas precisou cair em si, Deus dizendo: Jonas, preste atenção, eu tenho gente em Nínive que eu quero salvar. A salvação não pertence a vocês, eu salvo quem eu quero. Gente,
Se Deus não salvasse quem Ele quer salvar, nós não pregaríamos o Evangelho para aquelas pessoas que não são como a gente, que não pensam como a gente, que não vestem como a gente, que não comem como a gente, que não... Quantas não foram as pessoas para quem você teve repulsa até de chegar perto? Como falta compaixão até ao povo de Deus, quando alguém começa a chegar na igreja, chega a pessoa cabeluda, com brinco, tatuada, aí você olha assim estranho para ela, fala, o que está fazendo aqui? Que igreja de crente? A salvação pertence ao Senhor. Ele escolhe quem Ele quer salvar, e graças a Deus, portanto, que Deus mesmo escolheu salvar os seus. As ovelhas dele, que antes da fundação do mundo Ele amou, Efésios 1:4. Porque se não fosse assim, gente, nós permaneceríamos mortos nos nossos pecados, nós não buscaríamos a Deus, e quando buscássemos a Deus, buscaríamos Deus para os nossos próprios prazeres sem Deus. Tiago 4, de 2-4 fala isso. Graças a Deus que as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus para a salvação eterna. E ninguém arranca essas ovelhas das suas mãos. João 10, de 26-31. Nós vamos ainda mergulhar no texto de João 10, quando a gente retomar a série em João, provavelmente semana que vem, e nós vamos ver o seguinte: Jesus vira para aqueles homens e fala, sabe por que vocês não ouvem minha voz? Vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, as que eu amei antes da fundação do mundo, as que eu escolhi, predestinei, quando eu chamá-las, elas ouvirão minha voz, serão justificadas, e eu as glorificarei. Meu povo, coloque na sua cabeça que se não é Deus em amor, escolhendo e dizendo, eu salvo as minhas ovelhas, elas quando ouvem o meu evangelho, elas creem, elas me seguem, e quando os profetas não querem anunciar, eu dou um jeito de ir lá buscá-las. Quando se fala na doutrina da eleição, as pessoas ficam assim, mas e aí então? Gente, Deus vai fazer o que tiver que ser feito para alcançar quem Ele quer salvar. O que isso tem a ver com Jacó? Jacó nos dá a ilustração mais clara e inconfundível da eleição soberana de Deus. A eleição de Deus na vida de Jacó é o exemplo mais óbvio na Bíblia. Tanto é assim que Paulo usa. Por isso que quando eu estou falando de o Deus de Jacó é o nosso refúgio, eu tenho que tratar da doutrina da eleição, porque a primeira coisa que Deus se revela, ou revela a nós através de Jacó, ou revela de si mesmo a Jacó, a primeira coisa é essa: eu escolhi salvar Jacó, e não Esaú. Romanos 9, abra lá, Romanos 9, de 10-13, Romanos 9, de 10-13, esse fato não é único, ou seja, Paulo está discorrendo sobre quem é o verdadeiro Israel de Deus, esse fato não é único, também Rebeca ficou grávida do nosso antepassado Isaque, e deu à luz gêmeos. Antes desses gêmeos nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ouça, antes de terem feito qualquer coisa boa ou má, antes de terem feito qualquer escolhas na vida, antes de terem optado por Deus ou não, Rebeca recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dEle, e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho, Esaú, servirá seu filho mais novo, Jacó. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó,
mas rejeitei Esaú. Você percebeu? Não tem como contestar a eleição de Deus com relação a Jacó. Esse caso dá a refutação mais enfática à teoria que diz que Deus escolhe dependendo da criatura, dependendo de algo que alguém um dia faria, Deus viu. Eu desafio você a ler o Gênesis e me mostrar que Jacó era um santo, bonzinho, e por isso Deus escolheu ele. Ele era um tranqueira, ele era um trapaceador. Eu desafio você a mostrar para mim que Esaú vendeu o direito de primogenitura, então Deus viu isso. Gente, Esaú é tão tranqueira quanto Jacó. Aliás, o nome de Jacó já diz usurpador, 171. O Deus dos redimidos é soberano. O caso de Jacó mostra conclusivamente que a escolha de Deus é inteiramente soberana, totalmente gratuita, baseada em nada além do desejo de Deus de salvar quem Ele quer salvar. O Deus dos redimidos é soberano e Ele usa essa soberania para escolher, predestinar, chamar, justificar e glorificar as ovelhas, tornando as ovelhas dele a imagem de Jesus Cristo. É o que está dito em Romanos 8, 29 e 30. E isso é bênção, meu povo, é bênção pura, e você tinha que se regozijar nisso. Mas eu sei que para muita gente a doutrina da eleição parece dura, parece injusta, mas não é, meu povo. Não é, sabe por quê? Se Deus não tivesse escolhido alguns, as ovelhas dele, nas quais ele quis demonstrar graça, se Deus não escolhesse para a salvação desde o princípio, todos nós permaneceríamos perdidos. Todos nós continuaríamos escolhendo os nossos caminhos de morte. Se Deus, antes da fundação do mundo, não tivesse escolhido suas ovelhas para serem conforme a imagem de Jesus, a morte de Jesus teria sido em vão no que diz respeito à raça humana. Sabe por quê? Porque todos olhariam para a cruz e diriam: eu não quero, eu não aceito, eu vou seguir os meus caminhos. A.W. Pink, nesse sermão, em Salmo 46, 7, ele diz assim, abre aspas: reduzida a seus termos mais simples, eleição significa que Deus me escolheu antes que eu escolhesse Deus. Disse nosso Senhor: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. João 15,16. Nós amamos Deus porque Deus nos amou primeiro. Eleição significa que antes de eu nascer, de você nascer, sim, antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos em Cristo e predestinados a um lugar na família de Deus. Eleição significa que cremos porque Deus nos fez dispostos no dia do seu poder. A eleição então tira a criatura de todo mérito, remove todo o campo da vanglória, nos atinge desamparados no pó e atribui toda a glória a Deus. Deus é soberano. Gente, graças a Deus que soberanamente Deus escolheu me salvar e te salvar. Aí você pode dizer assim: sim, pastor, mas 1 Timóteo 2,4, Paulo escreve assim, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que ele, desejando que todos sejam salvos, escolhe apenas alguns? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. E de fato, Ele deseja que todos sejam salvos.
Mas se ele deixasse todos entregues a si mesmos, nenhum buscaria Deus. Sem a eleição soberana de Deus, ninguém escolheria Deus para a salvação. A soberania de Deus na salvação garante, acima de todas as coisas, que as ovelhas de Jesus ouvirão a voz dele, seguirão, e ninguém as arrancará das mãos dele. Sim, é desejo dele que todos se salvem. Sim, ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas se ele não tivesse agido para salvar aqueles que ele disse, na vida deles, eu vou demonstrar graça, eu vou agir, eu vou colocar fé, eu vou pôr arrependimento, eu vou atraí-los para mim, eu vou glorificá-los. Se ele não fizesse isso, ninguém iria para o céu, meu povo, nem você. E ai de você se chegar diante de Deus nas portas do céu e dizer, eu estou aqui porque eu te escolhi. Ele vai dizer, é verdade, você creu no meu nome. Mas por que você creu no meu nome? Aí você vai dizer, bom, não sei, eu ouvi o evangelho e criei. Sim. Mas porque eu te amei, eu te predestinei, eu te chamei, eu te justifiquei, e eu vou te glorificar. Essa é a resposta. A minha oração é que você compreenda isso de coração, e veja que a graça de Deus demonstrada na soberania de Deus ao escolher salvar você vai muito além de Deus ter enviado Jesus como substituto pelo nosso pecado, e isso em si já é bom demais da conta, como diz o goiano, mas vai além disso. A graça de Deus vai além de Deus enviar Jesus. A graça de Deus consiste em escolher você, chamar você de uma forma eficaz, irresistível, regenerando você, colocando em você arrependimento e fé para salvação, justificando você e finalmente glorificando você no céu. E louvado seja o Senhor por essa soberana graça. Tem um monte de perguntas que a gente precisa responder, e eu vou tentar respondê-las na mensagem semana que vem. Mas eu quero concluir dizendo 3 coisas. Primeiro, porque Deus te escolheu, crente, e aqui eu falo para os crentes, porque Deus te escolheu, você pôde ser salvo. Porque Ele te escolheu, porque Ele te fez ovelha dEle, antes da fundação do mundo, em amor, você, no dia em que você ouviu a voz dEle, através do Evangelho, você o seguiu, foi porque Ele te escolheu. Segundo, o seu empenho evangelístico, o seu empenho de evangelizar, de discipular, só tem garantia de sucesso porque Deus tem seus eleitos. Ou seja, quando você for pregar, você prega confiado em João 10,16, que diz, eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, eu devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Então, pregue com a convicção de que as ovelhas de Deus espalhadas por Goiânia e o mundo, quando ouvirem o Evangelho através da sua boca, elas vão ouvir e crer. Essa é a única garantia. E terceiro, a doutrina da eleição faz você orar com confiança. Deixa eu te explicar por quê. Se a conversão decide, ou melhor, se a conversão depende fundamentalmente de alguém aceitar, só de alguém aceitar, você não precisaria orar. Digamos
que o André seja meu filho e eu ore pela conversão do André. Mas eu sei que só depende do André aceitar. Como é que eu vou orar dizendo, só depende do André? Deus, só depende do André, mas salva o André, só depende do André, salva o André. Você percebeu? Agora, quando você entende que as ovelhas ouvirão, e como ninguém sabe quem são as ovelhas, louvado seja Deus por isso, porque a gente não faz acepção de pessoas, a gente prega a todos, ide por todo mundo, eu oro e digo, Deus, o Senhor estabeleceu meios para que o André, meu filho, seja salvo. E os meios que o Senhor estabeleceu para salvar o André, meu filho, é que ele ouça o Evangelho, creia na palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu tenho falado do Evangelho, assim como o Senhor mesmo, Deus, abriu o coração de Lídia, lá em Atos, e Lídia, a palavra entrou e ela foi salva. Deus, eu te peço, abra o coração do André. Não faça a doutrina da eleição ser desculpa para você não orar. A doutrina da eleição garante que você é salvo, porque você ouve e crê. Ela dá confiança à sua evangelização, porque aqueles que são de Cristo, quando ouvirem sua mensagem, vão crer, e ela te dá confiança para orar, porque não depende em última instância do André, depende de Deus ir lá no André, abrir, dar um coração de carne, convertê-lo, pôr arrependimento, colocar fé, e o André dizer, sim, meu povo, isso é bênção. O Deus de Jacó é o Deus soberano. Mais sobre isso semana que vem. Descanse nisso. Crente, regozije-se na doutrina da eleição. Crente, regozije-se. Crente, seja firme, constante, corajoso e pregue. Provando para vocês que eu acredito que as pessoas precisam se arrepender e crer, eu quero que você feche os olhos agora e ore. Porque nesta manhã eu sei, pode haver alguém entre nós que, tendo ouvido tudo isso, tenha entendido do Espírito de Deus que ele ou ela precisa arrepender-se do pecado, crer em Jesus para a salvação. E se há uma ovelha de Jesus essa manhã que me ouve, ela vai ouvir essa voz, ela vai dizer, sim, eu me arrependo e creio. E ela vai seguir Jesus. Ore assim, ore. E eu quero perguntar, alguém entre nós, fique em pé, eu quero orar por você.